Bem-vindo, pessoal, para o canal Histórias para Mil. Eu tô aqui rindo porque eu não sei como que eu vou contar isso para vocês sem parecer algo, eh, vamos dizer, polêmico, mas eu vou tentar falar de um jeito que não fique tão, polêmico, né. Mas enfim, como vocês já sabem, né, meu pai era médico e todo mundo tem essa ilusão de que médico ganha muito bem, né. Eu não vou dizer que meu pai ganhava mal, mas a gente não era rico não, tá. 3 filhos ele tinha, e minha mãe, há algum tempo ela passou como ela era dona de casa, então, enfim, vou contar aí para vocês como que as coisas são absurdas quando você conhece a verdade, né. Eu passei a vida toda, escutando os outros me dizer que meu pai me dava as coisas, que eu era filhinha de papai, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu tô rindo agora, mas isso na época me deixava muito fuleira de raiva, gente. Eu ficava muito fula de raiva com essas coisas, entendeu? Porque eu trabalhei desde cedo. Então, com 15, 16 anos eu dava aula particular já para ganhar meu dinheirinho, né. Quem viu, quem sabe aí, ó, um beijo, meus alunos que já foram meus alunos particulares, né, hoje já são adultos, eu tenho aí o Bruno, que foi um aluninho meu na época, que ele era bem pequenininho, ele tinha 9 anos, dei um pouco de aula para a irmã dele também hoje, que também já é uma moçona, tá, nos Estados Unidos, que eu fico super feliz disso, e super feliz de ver onde eles chegaram, né. Entre outras pessoas aí, eu desapareci, mas eu vou aparecer. Só dá um tempo. Entre outras pessoas que eu dei aula particular desde cedo. E depois eu passei a dar aula em escolas sem diploma, né, porque quem sabe minha primeira faculdade foi nutrição. Então eu sabia inglês desde criança, então isso me dava como eu fazer meus bicos, né, para ganhar meu próprio dinheirinho, e também dei aulas em escolas sem diploma, sobre contrato, certo? Então eu trabalhei sempre desde cedo e ninguém vê essas coisas, né. Ninguém se lembra dessas coisas, assim, na hora que é para apontar o dedo para os outros. Enfim, a história fica mais feia ainda, tá. O meu pai tinha um Palio, 4 portas, 1996. Eu lembro que foi um dos primeiros Palios aqui de Goiânia, que eu não falo Goiânia não, mas eu vou falar da região onde a gente morava, porque quando ele veio para cá com esse Palio, foi uma festa. Meus amigos sentados, todos dentro do carro, gente atrás do carro, na parte do porta-malas aberto. Foi uma festa muito linda. E eu fico feliz porque quando a gente veio morar aqui, meu pai tinha era um Chevette 80, daqueles que parava no trânsito, né. Enfim, então foi uma vitória muito grande para o meu pai nessa época, né, ele tinha passado no concurso aí do Hospital de Urgências de Goiânia, já era um servidor público, né, servidor público. Enfim, então meu pai trabalhou muito, deu muito plantão na vida dele, até que ele comprou esse Paliozinho 96, que foi muito bom, eu lembro até hoje. E esse carro, quando eu estava trabalhando como nutricionista, né, na época, para a Secretaria de Educação de uma cidade de interior daqui, então eu trabalhava para a Secretaria de Educação como técnica nutricionista responsável pelo município. Então era um cargo grande, mas era um cargo sobre contrato, porque, como todo mundo sabe, todo prefeito escolhe sua equipe. E eu tive sorte de conseguir esse emprego através, do vereador, na época esposo da minha irmã, né, e fui fazer a entrevista, não foi nada assim, vai lá e faz, o emprego é seu, não, não tinha nada garantido. E consegui esse emprego lá. Então eu trabalhei lá, foi meu primeiro emprego, gente, de verdade, assim, com um salário muito bom, porque eu dava aula no colégio, na escolinha, mas era um salário bem pouquinho, não chegava nem a ser um salário mínimo, e não era nada sério. Então era um contrato de 1 ano a ser renovado.
E como eu não tinha conta pelos primeiros meses de serviço, então eu guardei mais ou menos uns 8 meses de salário nu e cru em casa. Então eu não tinha gasto com nada, né? Eu almoçava na casa da minha irmã lá, inclusive sou muito grata por ela e o esposo dela, né? Ter me dado esse empurrãozinho, também depender um pouco do meu currículo e tudo mais, né? Então, assim, eu guardava esse dinheirinho, gente, lá no guarda-roupa do meu quarto. Gastava nem um tostão. Porque eu tinha uma amiga que fez nutrição comigo, e ela estava para vender o carro dela. Eu lembro até hoje, era um Peugeot vinho, 4 portas, muito novo, porque ela trocava muito de carro de ano a ano, e era um Peugeot 206 vinho. Meu irmão tinha um Peugeot 206 preto, eu era apaixonada no Peugeot do meu irmão. Então, eu falei para ela assim, Lu, o nome dela era Lucimeire, ou é Lucieire, não lembro mais. A Heloísa, que é amiga minha que está no Face, ela vai lembrar. Eu vou cobrar esse carro de você, guarda ele para mim, segura um pouquinho, eu vou te dar o dinheiro à vista, eu tô guardando. E assim a gente tratou. Então, quando completou mais ou menos um ano e um mês de salário guardados, né? Porque aí eu já tinha aberto a minha conta no Banco do Brasil, e tinha colocado o dinheiro lá e tinha emprestado R$ 2.000 para minha mãe e minha ex-cunhada, para as duas entrarem de sócias na loja que minha mãe abriu de aviamentos. Então, eu emprestei 2.000 para minha mãe, né, para essa loja de aviamentos, que a minha mãe queria abrir, e eu ia comprar o carro da minha amiga. Mas aí meu pai chegou em mim um dia e falou assim: ah, queria tanto comprar um carro novo, mas vai demorar para poder dar entrada. E esse carro aí, como ele já é batido, né? Então eu sabia o histórico do carro do meu pai, meu pai, né, ele estava com esse carro, ele tinha sido batido, que a frente foi amassada, ele foi todo reconstituído. Estava andando, estava tudo certinho. É aquilo doendo no meu coração, sabe? Aí eu virei para ele e falei assim: não, pai, então vamos fazer o seguinte. Eu ia comprar o Palio eu ia comprar o Peugeot da minha amiga, mas eu vou comprar o seu carro, tá? O valor que você quer. E ele não queria de jeito nenhum, é lógico, né? Ele sabendo que o carro já tinha sido batido, era um carro de 96. Nisso nós já estávamos no ano 2000 e tantos, né? 2005 por aí. Ele não queria, né? Mas eu falei: não, pai, eu compro para você comprar o seu carro novo. E aí, no ano de 2006, né? Eu acho que foi isso mesmo, eu comprei o Palio dele. 4 portas, 96, batido já, reconstituído. Mas eu não estava me importando, pelo menos eu tinha um carro, eu ia ajudar meu pai. Chegamos lá, ele queria um carro preto ou prata, mas só tinha vermelho. Minha mãe tinha uma coisa com carro vermelho, né? Ela falava: não quero você andando com carro vermelho. Eu ria disso. Aí eu falei: poxa, pai, mas só tem esse, como que eu vou fazer? Aí ele: "Ah, então vamos comprar." Então ele escolheu lá o Palio, né? Era o primeiro modelo Flex, né? 4 portas também. Aí eu paguei pela trava do carro e alarme, porque eu não queria meu pai saindo de lá com o carro sem trava e alarme. Dei o dinheiro do seguro de um ano e para impermeabilizar os bancos também. Porque meu pai gostava ali de tomar alguma coisa e às vezes eu tinha medo dele derramar alguma coisa no carro, né? Então, ao todo, eu tive depois que ir ao banco com meu pai para fazer o saque, né, extra do seguro de um ano e da trava, alarme e impermeabilização que eu mandei fazer, que eu quis dar para ele. Então, ao todo, custou o carro, eu dei para meu pai uns 12 mil ao todo, né? Mas eu estava muito feliz porque ele já estava de idade e realmente aquele carro já estava para bater as botas, o 96 dele. E eu, como filha, para mim, eu estava fazendo aquilo sabendo que estava na hora do meu pai poder ter um carro mais novo para ir para o trabalho, né? Para trabalhar ele sai às 5 da manhã. Então, imagina, né? O carro pifar aí no meio do caminho, de madrugada com ele. Fomos para casa, eu lembro que quando ele foi tirar o carro, ele estava tão nervoso que ele não viu que o freio de mão estava ativo e aí ele deu a ré e o carro fumou um pouco. Aí ele percebeu que o freio de mão estava puxado. Nós viemos para casa tudo certinho, em segurança, tudo bem, carro cheiro, o carro novo é muito bom, né?
E eu muito contente de ver meu pai daquele jeito. Então ficou o Palio 96 na garagem e o carro novo dele. Nisso, gente, eu não tinha carteira, então eu não sabia dirigir. E esse carro foi ficando. Então eu tinha que ficar ligando ele, ou às vezes meu pai pegava ele para andar pelo bairro, para ele não ficar parado, né? Aí eu conheci meu esposo. Meu esposo tinha uma bizinha, uma moto bis. E ele resolveu vir para Goiânia, largar tudo na cidade de onde ele estava, né? Que na época ele não morava aqui. Meu cunhado não me deixa mentira, ele está aqui no Facebook, inclusive. Jean, um abraço, beijo. Ele vendeu essa bizinha também. E aí, como ele não trabalhava, e na época eu também não tinha renovado meu contrato, então estávamos dois desempregados, nós não queríamos ficar lá na casa dos meus pais sem trabalhar, sem contribuir ou nem nada. Então, ele vendeu a Bis, eu vendi o Palio 96 e abrimos nossa loja de videogames. Então, a gente abriu uma loja de videogames, era locação de videogames. Na época, tinham lançado o Xbox 360, era febre, era videogame novo da Microsoft, muito caro, né? E também o lançamento da Nintendo, né? Que era o Nintendo Wii, que você mexia lá a imagem e tal. Então, compramos esses videogames e investimos na nossa loja de videogames, né? E aí, depois de 7 meses, fomos assaltados. E com esse assalto, nós tivemos que vender, né, entregar a loja e vender todos os videogames, todas as TVs que sobraram, incluindo os jogos. O que que a gente estava. A gente não sabia o que fazer com o dinheiro mais, estávamos bem decepcionados, né? E resolvemos dar esse dinheiro para o meu pai, até eu começar a trabalhar de novo e meu esposo arrumar um emprego. Então, pegamos o dinheiro e demos na mão do meu pai, o dinheiro que sobrou desses videogames. Onde eu quero chegar com essa história? Eu vou voltar aqui. Então, hoje, um carro que eu ajudei o meu pai a comprar está na minha garagem. Então, Deus é muito justo. Porque veja bem, quando eu comprei o Palio 96 no meu pai, apontaram um dedo na minha cara, assim, não vou falar apontaram, mas falaram nas minhas costas que meu pai tinha dado aquele carro para mim. Mentira número um. Mentira número dois. Eu abri a loja de videogames para mim e meu marido trabalharmos, para a gente não ficar à toa em casa, morando com meus pais. Disseram que foi meu pai que ajudou a abrir a loja. Mentira número três. E é aí que a coisa fica interessante. Hoje, o Palio está na minha garagem, que eu ajudei meu pai a comprar. Mas fica feio porque meu marido, depois que meu pai morreu, o pai dele faleceu também. O marido ganhou uma herança e comprou um Celtinha, com a herança do pai dele. E meu cunhado não me deixa mentir, ele está aqui. E ele comprou esse Celtinha. Era bonitinho, mas era usado, mas era bem bonitinho para que a gente não andasse mais de ônibus. Eu tinha vendido o meu carro, ele tinha vendido a moto dele, estávamos todos andando de ônibus, voltando muito tarde da faculdade à noite. Já tinha sido assaltada a mão armada, né? Perdi um celular no assalto. Então, para a gente não passar por isso, ele pegou o dinheiro da herança e comprou o Celta, que depois falaram que minha mãe, com o dinheiro da pensão do meu pai, deu o Celta para o meu marido. E a última, para encerrar, eu fiquei com o carro do meu pai. Não foi outra mentira, porque eu tenho direito no carro? Tenho. Por parte de herança, parte do valor do carro é meu. Mas meus dois irmãos também têm parte naquele carro. Então, meu marido vendeu o Celta, ele ia comprar da entrada no outro carro, mas o meu irmão mais velho, por eu já estar pagando o Detran do carro do meu pai parado na garagem, para deixar isso bem claro, tá? Que a gente todo ano tem que pagar, e era 500 e tantos reais, para mim como professora, né, ainda pagando plano de saúde, não me sobrava dinheiro. Então, eu paguei por muitos anos o carro do meu o Detran, o carro do meu pai parado lá na garagem.
da casa da minha mãe. E, por fim, meu irmão falou, poxa, você está pagando mesmo? É, em vez de você e o Messias comprar um carro, né, da entrada no outro, com o dinheiro do Celta, passa parte para o seu irmão mais novo, nosso irmão mais novo, você já tem uma parte. A minha parte, depois a gente vê isso. Pô, ele nunca me cobrou, meu irmão mais velho, a parte dele. Então o carro está na minha garagem, sim. Por quê? Porque Deus é muito justo, gente. Enquanto teve gente falando mil e uma asneira e mentira sobre como eu sou filhinha de papai e ganhei as coisas, o carro voltou para mim. O carro voltou para minha mão. Um carro que meu pai, graças a Deus, ainda pôde usar durante a doença, durante a hemodiálise, entendeu? Que eu não me arrependo. Então, antes de você escutar alguém falar asneira, mentira, fofoca das pessoas, vai buscar a verdade. Vai buscar a verdade com quem está, né, envolvido nisso aí, né? Então, gente, para você ver como que é as coisas, né? Quando a vida não é sua, a grama do outro parece mais verde. Mas a verdade é que nada dessas coisas foi dado a mim de graça, tá bom? Cuidado, gente. Às vezes você está falando de uma pessoa de uma forma muito injusta e cruel, porque na verdade você é feio e cruel, né? Aquele carro tá ali, mas tem dinheiro meu e do meu marido naquele carro, tá bom? Desde o princípio. Se você voltar a fita, se não fosse eu comprar o carro do meu pai antigo, batido que ele já era, no valor que ele precisava para dar entrada no carro, ele não teria fôlego de vida para ter tido tempo de comprar o carro novo, que hoje, pela justiça de Deus, está debaixo da minha garagem. Então, um beijo para vocês, gente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui mesmo porque eu não preciso esclarecer nada para ninguém. Enfim, mas se um pai e uma mãe quer dar um carro para o filho de presente, quem é você para julgar? Entendeu? O dinheiro não é seu, a vida não é sua, e muito menos você tem direito de julgar o que a pessoa faz ou não faz com o dinheiro que ela tem. Então, um beijo, se cuidem.